Bom dia, aqui é Gessel Rodrigues da Escola do Marketing Digital, são mais ou menos 10 para o meio-dia, hoje dia 23 de outubro. Se você está assistindo o replay, seja bem-vindo também. Como vocês podem ver, estou aqui com o Thiago Flores Dias. Thiago Flores Dias. É tanto Thiago Flores Dias. Thiago Flores Dias, da agência Kaizen. O nome é comum. Marketing Digital. Nós estamos hoje em Porto Alegre. Hoje é o último dia aqui em Porto Alegre, amanhã eu estou voltando já para São Paulo. E o sol apareceu, né? O sol importante falar isso, o sol está bonito lá fora. Exatamente, depois de 3 semanas de baixa chuva. Estamos aqui para bater um papo e como vocês viram o nosso título na transmissão, nós queremos tirar algumas dúvidas sobre como vender mais através do Google. E por isso eu convidei o Thiago, que tem uma agência parceira do Google, para falar mais sobre o tema. Vamos ver quem está chegando aí. Cassem, seja bem-vindo. Quem mais está aí? Vai lá, coraçãozinho na tela para vocês participarem. Responde para mim aí de qual cidade vocês estão participando e, por favor, já comentem, já coloquem no chat qual é a sua principal dúvida sobre como vender mais no Google. O que você tem feito, qual tem sido a sua maior dificuldade. Não é todo momento que eu consigo pegar o Thiago aqui para a gente poder responder essas dúvidas. Então, utilize o chat, coraçãozinho na tela, compartilhe com seus amigos para que todos possam aprender mais sobre o Google. Thiago, obrigado aí por bater papo com a gente. Eu que agradeço pelo convite, né? Sempre é um prazer estar participando da Escola do Marketing, né? Prestigiando. E, bom, estou aqui para falar para vocês um pouco sobre Google. É a minha vida, o Google, trabalhar com o Google há mais de 10 anos, tanto como parceiro certificado, como otimizador, como especialista em SEO. E o que eu enxergo, assim, uma linha geral sobre o Google, a importância dele, é que hoje a gente tem um grande desafio, né? Existem várias técnicas de marketing para tentar mover a confiança do consumidor lá no início do pipeline, do cara que está começando a acreditar no que está sendo falado sobre o negócio, e transformar ele num cliente. Perfeito. Esse é o que se fala mais, né? Forma de lançamento, etc. A ideia que já é desenvolvida no mundo offline pelas empresas, né? De trazer confiança para o cara que é um prospect e transformar ele num cliente. Agora, o que o Google representa? O Google representa uma grande entrada de prospects no início desse pipeline. Perfeito. Porque tu precisa primeiro de pessoas que estão interessadas ou no conteúdo que tu fornece, ou que estão interessadas no produto que tu oferece, para depois transformar eles num cliente. Então, o Google é um mecanismo de geração de leads, é uma ferramenta de geração de oportunidades para o teu negócio, geração de tráfego qualificado, de pessoas que estão procurando palavras-chave relacionadas ao teu produto. Então, se fosse resumir o Google, ele é isso, ele é hoje a mídia principal online para atrair esse público, esses clientes. Seja através da busca orgânica, onde tu não paga nada, né? Através de um bom conteúdo, marketing de conteúdo favorece a busca orgânica, ou através da rede de pesquisa paga, que seria o Google AdWords. Então, a ideia de não investir em Google Imagem Digital, ela é absurda. A necessidade de tu investir no Google hoje é a necessidade de existir no ambiente online, porque o Google, seja através da própria rede de pesquisa, onde 100% dos usuários procuram ali antes de realizar uma compra, ou realizar a procura ou acessar qualquer site na internet. Sim. Ele ainda tem uma rede de display, né, que são sites ou são vinculados ele através do AdSense, ou são sites que pertencem ao Google. Tem 99,7% de presença na audiência de internet no Brasil, por exemplo. Então a gente está falando que 100%, quase 100% dos sites da audiência brasileira passa pelos sites que tem uma parceria com o Google ou pertence ao Google. Quer dizer, conhece alguma empresa que está vendendo bem na internet sem passar pelo Google? Eu não. Tem como fazer isso ou não? Não, eu pelo menos nunca vi, né? Não imaginei. É complicado. Alguma empresa que trabalha com consumidor final é impossível, né? Vamos dizer assim, né? Esforço de mídia hoje no Google, de todas as empresas, até mesmo em branding, empresas que não dependem da internet para vender, né? Elas buscam o reconhecimento da marca pela internet. Então a gente tem casos de empresas que, vamos pegar, por exemplo, pesquisas da Universidade de Harvard que dizem que 50% dos consumidores não ficam satisfeitos simplesmente porque a marca que eles acreditam não tem um e-commerce, não tem um site para vender o produto, mesmo que ele não compre o produto pela internet. Sim, ele não compra por lá, mas ele quer que a empresa tenha. Tem pesquisas falando também que 25% a 35% do ticket médio de compra é influenciado pela existência desse cara na internet, numa campanha online. Então a gente sabe que o impulso de compra offline, mesmo aquele produto que tu compra no varejo, é totalmente hoje condicionado pela presença digital. E com a mobilidade hoje, né, que é mobile first, o princípio de que tá tudo, o primeiro dispositivo da pessoa é a internet,
e é aquele que é impactado nos maiores momentos do dia, porque o cara está no trânsito, ele está na rua, está no elevador, enfim, ele está em casa com a família, ele está sempre com o celular dele conectado, a necessidade de estar presente nesse dispositivo é maior ainda. Por isso que o Google enxerga isso, vê que o tráfego dos dispositivos móveis é maior e ele condiciona as estratégias dele de encontrabilidade à otimização do teu site a ele, né? A preparação dele para um dispositivo móvel. Eu vou te interromper um pouquinho, Thiago, porque você tem bastante conteúdo e a galera está chegando aqui agora. Eu vi que a Vi chegou, vi Paulo, vi a galera compartilhando a transmissão. Obrigado pela presença de vocês, por compartilhar. Então, bate no nariz do GCE aqui, vai bater no nariz do GCE, porque isso vai aparecer um monte de coraçõezinhos, sinal que vocês estão gostando do nosso papo. Utilize o chat para poderem mandar suas perguntas. O que vocês preferem, na horizontal ou vertical? Horizontal melhor é simplesmente poder ver nós dois ao mesmo tempo, mas vocês conseguem digitar normalmente, mandar suas perguntas? Utilize o chat aí, porque nós podemos fazer algumas perguntas aqui para o Thiago, para ele dar algumas dicas para nós de como a gente pode vender mais online. E enquanto vocês vão digitando aí, vão mandando as suas perguntas, deixa eu perguntar para o Thiago o seguinte: Thiago, e o pós-clique? Isso é fundamental. O que acontece? Porque assim, eu acho que muitas pessoas podem ter uma falsa esperança de que só anunciar no Google resolve todos os problemas, né? Mas depois que eu cliquei no anúncio, perdão. A conversa ela já começa no clique. Por quê? O próprio Google tem a preocupação do que tu vai fazer com o usuário. Por que um dos fatores que define o índice de qualidade de um anúncio, por exemplo, no Google, é a relevância da página? Porque se tu direcionar esse cara para uma página que não é pensada para aquela pesquisa, ele vai te penalizar, ele vai te cobrar um custo por clique mais caro. Então o Google, ele já está dizendo para ti que se tu não tiver um pensamento com relação ao cara que está clicando, ele vai te penalizar, ele vai te cobrar mais. Porque ele quer manter a posição dele como o maior buscador do mundo e ele quer oferecer um conteúdo relevante para o usuário, mesmo na área de anúncios. Senão ele seria como se fosse um panfleto onde tu consegue colocar numa página que está falando sobre política, tu vai lá e joga um anúncio falando sobre sex shop. Então, aqui não tem nada a ver, não é relevante para o assunto. Então, o Google tem essa preocupação. Como é que o Google avalia se um anúncio é relevante ou não? Ele tem vários critérios para avaliar, mas quem está assistindo aqui agora, assim, como eu transformo um anúncio relevante, né? Porque talvez a palavra relevante a gente esteja ouvindo com frequência, mas talvez eu entenda. A palavra relevância, ela não entenda, eu entendo o real valor dela, né? Relevante é o que é o importante. Relevância é igual a importância, né? O que é importante para uma pessoa que está procurando um carro, né? Se eu coloco o carro, preço de carro, e tu oferece uma página para ele que tem um review, mas não tem o preço, tu não está sendo relevante para a pesquisa que o cara está oferecendo. Então a preocupação do Google é essa. Segundo ponto, com relação à relevância dos anúncios que tu falou. O que adianta eu escrever um anúncio dentro do Google que esse anúncio não fala sobre a página na qual eu estou direcionando o usuário? Por exemplo, eu tenho uma página que fala sobre review de veículos e no anúncio eu coloco melhores preços. Então, a linguagem, o texto, o conteúdo que eu estou utilizando no anúncio não tem nada a ver com o conteúdo da landing page, que é a página de aterrissagem. Se tu não tiver essa preocupação, o Google vai também te penalizar e vai entender. Não é relevante, não é importante para o usuário que está procurando por um preço de um veículo, tu gerar uma informação que não fale sobre o preço, não fale sobre condições de aquisição daquele carro. Entendeu? Quer dizer que a relevância ela não se dá somente pelo conteúdo do anúncio em si, mas também o que acontece depois do clique no teu site. O Google, a gente está falando aqui só sobre a relevância do índice de qualidade, né? Mas certo. A gente está pensando na relevância para o teu negócio, né? Que é uma coisa um pouco mais ampla. A página em si, ela tem que ter uma preocupação de atender os objetivos estratégicos do teu negócio. Certo. Se o teu negócio é gerar lead para compra de veículos, tu tem que ter ferramentas de conversão. A tua landing page ela tem que ser pensada em transformar esse tráfego pago, esse custo que tu teve, num lead, numa oportunidade de negócio. Okay. Então ela tem que ter todo um pensamento de usabilidade, formulários acima da barra de rolagem, a linguagem, né, a capacidade de tu transmitir uma comunicação direta para o usuário, dizendo para ele, olha, essa é a minha proposta única de marketing, essa aqui é a minha mensagem que define o meu negócio. Existem estudos que dizem, por exemplo, que 80% das páginas que não têm uma proposta única, elas tendem a ter 100% de rejeição do tráfego pago da rede de pesquisa. Quer dizer, se tu não consegue resumir no cabeçalho da página o que tu realmente vai oferecer para o cliente, tu perde ele como um tráfego pago. Tu desperdiça esse investimento, entendeu? Eu vou fazer uma outra pergunta para ti, pensando no seguinte. Primeira coisa, eu vou te propor o seguinte. Eu vou propor aqui a gente poder mudar um pouquinho de posição, sabe por quê? Por causa da iluminação. Olha só. Agora tá aparecendo melhor. Contra a janela, aí a gente fica os dois, aparecem melhor. Aproveitando aqui. O sol. Deixa eu deixar o Thiago aqui. Ficou melhor aqui, ó. Maravilha. Beleza.
Ficou melhor agora? Oi, Vera, seja bem-vinda, tudo bem? A Vi, o Paulo que entrou agora há pouco, vi mais gente entrando, desculpa se eu não consegui cumprimentar todo mundo ainda, está num bate-papo informal aqui na sede da Kaizen, aqui em Porto Alegre. Hoje é meu último dia aqui, hoje à noite dou aula na Unicinos, que é uma universidade aqui sobre vendas digitais. Maravilha. E eu quis aproveitar aqui a oportunidade com o Thiago para a gente trocar uma ideia com vocês aí sobre como vender mais através do Google. Então, por favor, utilize o chat para mandar suas perguntas. Júlio, seja bem-vindo. Você fala de onde, Júlio? Me diz aí de onde você é. Se você é empresário, empreendedor, profissional de marketing digital ou de alguma área específica que quer utilizar a internet para vender mais, utilize o chat aí, pessoal, por favor, para nos ajudar a produzir melhor conteúdo para vocês, tá bom? Bem, a pergunta que eu tenho para ti é a seguinte, Thiago, você como agência, você ajuda os seus clientes a venderem mais pela internet, ok. Exato, o conceito todo da Kaizen é esse, né? Ok. Mas, entregar mais resultados. Beleza, a minha pergunta para ti é o seguinte, o que o teu cliente precisa fazer, e isso pergunto de maneira geral, qual é a contribuição do cliente para que ele possa vender mais através do Google? Já você é uma agência, ele simplesmente contrata e você faz tudo ou ele tem que contribuir de alguma forma nesse processo, sei lá, Sim. na escolha das palavras-chave, seja na condução da página? Qual é a participação do cliente? Por que eu estou te perguntando isso? Porque quem está assistindo aqui também é empresário, ele também tem o seu próprio negócio, é um profissional autônomo e ele também... tem a necessidade dele mesmo fazer... O que ele pode fazer já de imediato com a verba que ele já tem ou o que ele deveria... para que ele possa realmente começar a já ver resultado naquilo que ele está fazendo, né? Primeiro assim, nenhuma agência substitui o conhecimento que tu tem sobre o teu negócio, isso é fundamental. Se tu está atuando no mercado específico há X anos, não é uma agência que vai chegar para ti dizer o que o teu cliente compra. O que a agência tem? Ela tem que ter um processo muito inteligente de briefing, né? A capacidade de capturar bem a necessidade do cliente, entender qual é o core business, o que ele quer vender, para quem ele quer vender, a forma com a qual ele quer vender, a capacidade de preço que ele tem, de barganha, de negociação de preço, capacidade de promoção, trabalhar lá nos 5 P's dele lá, que é além de 6 P's, né? Hoje a gente fala de 6 P's depois do Kotler, né? Do Marketing 3.0, mas enfim, trabalhar muito essa questão desses P's, né? Na estratégia do cliente e a gente tentar entregar o quê? A nossa expertise do ambiente, né? O conhecimento que a gente tem do ambiente para gerar esse resultado para ele. O que eu recomendo para o pequeno empresário? Bom, o pequeno empresário, quando ele for criar, por exemplo, ele não tem condições de contratar uma agência, ele quer começar um trabalho dele mesmo, ele tem uma verba muito pequena. Focar essa estratégia em coisas que deem resultados diretos. Por exemplo, uma pessoa que procura no Google por um produto ou serviço na tua região, ele sempre vai ser um prospect mais fácil de ser convertido do que numa estratégia que tu vai veicular numa mídia convencional, por exemplo, no outdoor. Qual é o problema que eu enxergo de uma mídia convencional para o pequeno anunciante? O pequeno anunciante, ele está lá na rua, ele bota 2 mil no outdoor, ele conta com um alcance de mídia baseado num potencial de pessoas que estão passando ali, que ele não sabe nem se estão olhando e nem se são público-alvo para ele. E a assertividade que tem numa mídia digital, onde o cara simplesmente digita a palavra-chave, ou seja, ele demonstra pela palavra-chave a intenção de procura, é 100 vezes maior. Então, para o pequeno anunciante, a mídia digital ela já é, o marketing digital por si, e principalmente a encontrabilidade no Google, ela é a melhor estratégia de mídia, disparado. Eu estou aqui pensando que o papo que eu tive ontem à noite, quem esteve online me acompanhando no Periscope ontem, a gente estava batendo papo sobre rádio, TV e jornal, sobre a importância que isso tem, sobre quem está investindo ainda, etc. E é legal o que você está dizendo aqui, porque de fato, foi o que eu falei ontem à noite também, se você tem uma verba muito pequena de mídia, se você tiver que escolher entre um e outro, eu iria para Google e Facebook, por exemplo, que são os mais assertivos, é o que você consegue, é mais acessível e você consegue segmentar e trazer público qualificado para o seu negócio. E para os meios tradicionais de rádio, TV e jornal, se for possível, você pode contratar assessoria de imprensa. Você não precisa necessariamente comprar mídia deles, mas trabalhar com uma boa assessoria que vai ajudar você a produzir conteúdo para esses veículos de massa e promover o seu negócio, mais para desenvolvimento da sua marca em si do que muitas vezes para oferta. Para você poder colocar oferta lá, você vai ter dificuldade, vai ter que pagar por isso. Agora, para conhecer mais a tua marca, a tua empresa, você pode fazer assessoria de imprensa para os meios tradicionais. Para o pequeno, que às vezes não tem tanto espaço para trabalhar a marca, ele precisa gerar venda mais imediata, ele vai poder fazer isso através de
Google, basicamente, certo? Claro, eu digo assim, o Google, uma coisa inteligente que a gente pode trabalhar no Google para o pequeno anunciante é o remarketing, né? O remarketing para mim é estratégia, eu não quero só trabalhar pesquisa, eu tenho uma verba pequenininha aqui, mas eu tenho uma verba também que eu gostaria de aparecer em portais, né? Ampliar um pouco o meu alcance na internet. O remarketing, ele restringe o alcance da mídia somente para pessoas que já acessaram a tua página, em algum momento. Só que o que as pessoas não entendem é que essas pessoas que acessaram a página não necessariamente são pessoas que vieram só do Google. Por exemplo, se eu faço uma ação de e-mail marketing só para minha base de 5 mil clientes, eu tenho uma empresa de 10 anos, vamos dizer. Se aqueles 5 mil pessoas acessaram a minha página, automaticamente eles caíram na minha lista de remarketing. Então eles também são público-alvo da minha estratégia de remarketing. Perfeito. Eu vou estar reimpactando eles, seja pelo Facebook, que tem uma excelente estratégia de remarketing, seja pelo Google, a rede de display do Google, Okay. né, que tem uma ótima estratégia de remarketing, ou mesmo contratando sites de afiliados, etc., que tem estrutura para isso. A gente consegue ter um alcance gigante, ou seja, tu vai estar em todos os sites da internet. Tu vai estar para todo mundo? Não. Tu vai estar justamente para quem interessa, que é o cara que é teu cliente, ou o cara que está na tua base de prospecção. Isso é fantástico, né? Sim, porque tu vai maximizar o teu resultado. Tu tem um esforço de venda offline. Eu tenho um vendedor na rua que está vendendo o meu projeto. Esse vendedor abriu uma prospecção, entrou no CRM com o nome, e-mail e telefone da pessoa, da empresa. Aquela pessoa nunca procurou no Google pelo meu serviço e nunca procurou pela minha empresa. Inevitavelmente, quando essa pessoa receber o e-mail marketing meu e clicar, ele vai cair na minha página. Ele cair na minha página, ele já vai estar na minha lista de remarketing. Automaticamente, se ele estiver em qualquer portal na internet, eu persigo ele com os banners. E o meu custo é só o custo do clique dele, não é o custo de alcance de toda a mídia. Aí eu quero te perguntar. Primeiro, só cumprimentar o Renato, o grande Renato de Minas Gerais, participando. Obrigado pela presença, Renato. Manda suas perguntas aí, por favor. Tô aqui com o Thiago, o cara manda bem aqui de Google. Pode perguntar o que quiser, Renato. Douglas, aí se não conseguir responder, também. Paciência. Procura no Google. A gente procura no Google. Oi, Vera, tudo bem? Seja bem-vinda. A minha pergunta é a seguinte pro Thiago agora. E vocês podem contribuir com perguntas, é só utilizar o chat aí, manda pergunta. A minha pergunta, enquanto o pessoal vai escrevendo, é o seguinte. Investimento mínimo. Essa é uma pergunta comum, tu não acha? Muito comum. E eu pergunto para quem está aqui online aqui, tá? Quanto vocês investem em Google? Se investe, vou facilitar a pergunta. Você não quer mostrar o valor? Você não quer dizer exatamente quanto? Responde para mim. A pergunta é muito simples. Você investe mais de R$1.000 em Google por mês? Sim ou não? Essa é a pergunta. Simples, tá? Você investe mais de R$1.000 por mês no Google? Sim ou não? É só isso que eu preciso responder. O que eu estou pedindo para você responder. Não precisa dizer quanto, é acima de R$1.000? Sim ou não? Responde aí no chat, por favor, para a gente ter uma ideia que as pessoas estão online, até para a gente poder ter uma ideia do nosso público aqui também. E aí eu pergunto para ti, Thiago, investimento mínimo, tem? Não tem como dizer assim um investimento mínimo, mas eu vou te dizer o seguinte, o pequeno vence do grande na inteligência, não no esforço. Então, o cara que pensa muito o negócio dele, porque ele pensa assim, existe sempre aquela vontade, olha, eu quero estar em primeiro, vamos tentar me colocar no papel do empresário. Eu quero estar em primeiro na busca por serviço de desentupimento de canos em Porto Alegre, tá? Desentupidoras, né? São as desentupidoras que inclusive é um dos CPCs mais caros do Brasil, só para vocês entenderem. Detetizadora e desentupidora são os CPCs mais caros do Brasil. Existe muita gente que investe isso em São Paulo, principalmente, o que gera inflacionamento no leilão em todo o Brasil. Mas é um exemplo bom para dar. Okay. O cara está muito preocupado em estar lá. Por que eu não estou aparecendo em primeiro? Eu gasto aqui, eu boto R$500 no Google e torro. E aí tu começa a pensar, cara, tu tem que pensar dentro da tua realidade. Eu tenho R$500 de verba, eu não vou pagar R$25 o custo do clique, porque o volume que eu vou gerar de acessos não vai gerar um contato comercial para mim. E esses R$500 vão ser completamente dispersados. Okay. Então, como é que tem que ter a filosofia dele? Trabalhar com palavras mais específicas. Por exemplo, desentupidora no bairro tal, desentupidora, né, na região tal. Mesmo sendo na região, na mesma cidade. O cara, uma cidade que nem São Paulo é imensa. Perfeito. Tu tem, por exemplo, desentupidora em São Paulo, mas tu pode ter desentupidor em Moema. Perfeito. E ele tem uma economia, às vezes, de 25% a 70% no custo por clique, gerando leads, às vezes, mais qualificados do que o anterior. E tendo um retorno de investimento maior. Eu tive uma experiência, Thiago, e esse é legal de dividir, eu acho que vai ao encontro do que tu está dizendo. Eu fiz uma campanha de AdWords para uma empresa que vendia camisetas na internet. Só que ele não vendia qualquer camiseta, ele vendia mais do que uma camiseta, ele vendia estilo. Porque a camiseta, a camiseta que ele vendia era uma marca que era o cara ia usar aquela camiseta para ir na balada, para ir num show, para Sim, não era uma camiseta que tu procurasse como se fosse uma Hering branca. Exato, não era uma camiseta para trabalhar, não era uma camiseta bonita, uma camiseta que tu, nossa, eu tô bonito hoje, né? Como eu tô bonito. E o que acontece? Quando eu peguei essa campanha para gerenciar,
o maior consumo dessa campanha é em cima da palavra camisetas. É. Aí quando eu clico lá, quando você faz uma busca aí por a palavra camisetas no Google, você vai ver que o maior volume de buscas, maior volume de resultados, anunciantes, são de tudo que é tipo de camiseta. Eu estava concorrendo com serigrafia, estava concorrendo com camiseta expressa. Que só gera inflacionamento, né? Quer dizer, era uma busca muito ampla, a palavra camisetas ela é muito ampla, não representa o que aquele meu anunciante estava vendendo efetivamente, e a gente fez em cima disso uma seleção de palavras, dentro do que está dizendo aqui, muito mais segmentadas, provavelmente muitas delas com menor volume de busca, porque a palavra camiseta de fato, ela é mais procurada, então é nela que eu vou anunciar. O fato de ser mais procurada não quer dizer que é mais qualificada. E, consequentemente, é mais caro, porque tem mais gente anunciando lá dentro. Na verdade, o volume de pesquisa não está diretamente relacionado à aderência ao teu negócio. Isso concordo? Exatamente. A aderência ao teu negócio, ela tem a ver com quanto aquilo está de acordo com o que tu vende, né? Não é... eu estar presente em camisetas não quer dizer nem mesmo que eu estou gerando um público qualificado. Com certeza, eu trazer um cara que queria camiseta de uniforme. Não, a gente não vende camiseta para uniforme. Não, mas eu quero camiseta do Bob Marley. Não, a gente não vende camiseta do Bob Marley. Não tem. Quer dizer, tem um conceito por trás dessa camiseta. O custo é o que eu digo de verba extremamente desperdiçada, né? Sim. Tu joga lá em cima de uma palavra-chave genérica para gerar visibilidade da tua marca, porque tu estando em primeiro lugar para camisetas, tu acha que, por alguma razão ou outra, o teu consumidor vai achar que tu é o melhor no mercado. Mas toda verba tem limite, toda verba ela tem um resultado que ela tem que entregar, e tu não está entregando resultado nenhum para o teu cliente no momento que tu está anunciando uma palavra-chave que não é uma palavra-chave coerente com o teu negócio e nem com o teu público-alvo. Porque o teu público-alvo não vai buscar aquela palavra-chave, ela vai procurar aquela questão específica. Vou te dar um exemplo, imobiliário. O mercado imobiliário é muito interessante, porque às vezes o cara um ambiente que está extremamente inflacionado. O cara quer estar em primeiro lugar para apartamentos em Curitiba, apartamentos em Porto Alegre. Só que ele investiu mais de 100 mil no nome do empreendimento. Que ninguém conhece. Que ninguém conhece. Mas ele fez um esforço de mídia offline que tornou o empreendimento conhecido. Beleza. E ele não trabalha em contabilidade dele para o nome do empreendimento. Que tem um custo por clique extremamente reduzido. Perfeito. Então tu pega uma imobiliária, por exemplo, se tu chega na imobiliária, tu fica assim... Tá, sabe o que? Mas como é que você está trabalhando na campanha? Apartamentos Porto Alegre e tal, tô gastando 10, 20 mil, não tá gerando lead. É mesmo, cara. Aí tu chega pra ele assim, qual é o nome do empreendimento? Sei lá, Mayojama, o nome do empreendimento. Quando eu boto Mayojama, tá ativando o hot site Mayojama na campanha? Não tá. O que tá aparecendo aí? Um anúncio de uma imobiliária concorrente. Então ele não consegue realizar na cabeça dele que todo o tráfego, todo o esforço de mídia é integrado. Se ele fez esforço de mídia offline, se ele fez esforço para trazer pessoas para o estabelecimento, fatalmente as pessoas em algum momento vão digitar no Google, vai procurar por lá. Então, são oportunidades. A rede de pesquisa, ela reflete tudo que as pessoas fazem no mundo offline. 100%. Pode falar. Eu vou perguntar uma outra coisa para vocês. Quem tá gostando? Quem tá gostando aí, toca na tela. Toca bastante na tela aí, coraçãozinho. Isso é gasolina pra gente, viu? Isso é combustível. Senão a gente começa a falar mais devagar. Muito bom. Toca aí na tela. A gente vai acabar, hein? Vai desligar. Se não convidar a gente para ver o vídeo, a gente para de transmitir. Toca na tela. Vamos ver quem entrou aí agora. Adson, seja bem-vindo. Investir atualmente em AdSense está valendo a pena? Porque possui o Face. É que o AdSense, na verdade, é a rede na qual eu sou remunerado, né? O AdWords é a plataforma que eu pago. Exato. E o AdSense é a plataforma através do Google que ele paga os publicadores, tá? Então eu vou entender que o investimento é no AdWords. Vale a pena se usar essa inteligência que eu estou te falando. Por exemplo, o remarketing oferece um custo por clique 4, 5 vezes menor que tu gasta na rede de pesquisa. Na maioria dos casos, entendeu? Claro que isso aí é uma regra, né? Mas ele vale muito a pena tu indo continuar investindo na rede de display do Google com esses publicadores todos que tem tráfego qualificado. Mas sempre com uma ótima segmentação, palavra-chave de conteúdo, segmentação contextual, segmentação de região, porque senão tu vai, obviamente, rasgar dinheiro. Victor, seja bem-vindo, tudo bem? A minha pergunta para ti agora, Thiago, é a seguinte, é com relação a SEO. SEO, para quem está nos acompanhando aqui, nunca ouviu falar, são as técnicas que você utiliza para qualificar o teu site, qualificar o seu negócio para ficar nas primeiras posições do Google, sem precisar pagar para o Google para isso. Maravilha. Thiago? Não quer dizer que isso é totalmente de graça, né, Thiago? Porque talvez você vai ter que contratar... Esforço, tem que contratar uma agência boa para fazer isso aí. Exato. Mas, em compensação, o retorno sobre o investimento desse tipo de mídia também é muito atraente, né, Thiago? Isso. A principal filosofia da SEO é o longo prazo. É aquela pessoa que... Eu nunca chego, por exemplo, num cliente inicial para ele dizer assim, faça SEO. Na verdade, meus clientes de SEO, eles vêm todos pelo SEO, por quê? Porque
Porque eu estou em primeiro lugar na busca do Google para otimização de sites. Então isso é uma posição que me beneficia. Perfeito. E as pessoas, se o cara está em primeiro lugar para otimização de sites, é porque ele manja de otimização de sites. Então isso atrai muito público, eu recebo muitos leads por dia em função só disso. O segundo ponto é, por que eu nunca chego oferecendo otimização de site? Porque o cara que vai contratar o SEO, ele tem que ter a visão do longo prazo. E o cara que ainda não conhece o marketing digital direito e não acredita nele, ele não pode ter uma visão porque ele não tem nenhuma visão de curto. E o que eu mostro? A rede de pesquisa paga, ela oferece um resultado em curto prazo. Tu paga um anúncio, tu tem um custo fixo com o Google, mas aquele custo vai impactar no teu faturamento, vai aumentar tuas vendas. No caso do SEO, é relevância e reputação. São os dois princípios do SEO, relevância e reputação. Relevância, construir ao longo prazo uma estratégia de conteúdo no teu site para que o Google te considere referência naquele assunto. Reputação, e que outras pessoas falem a mesma coisa de você. Entendeu? Outros sites falem isso de você. Então, resumindo esse SEO em duas palavras, eu diria relevância e reputação. E não se conquista relevância e reputação em lugar nenhum, seja na internet ou na vida, sem tempo.